A história da cana-de-açúcar tem muita importância para o Brasil. A cana é cultivada no nosso país desde a fundação das primeiras capitais, e o seu cultivo está na origem da cidade de Santa Bárbara do Oeste. A fundação da cidade data lá do início do século XIX. Abundante em cursos d'água, destacavam-se na região as terras do tipo massapé. Essas terras eram especialmente próprias para o cultivo da cana-de-açúcar. Com o passar do tempo, vieram para a região de Santa Bárbara do Oeste imigrantes de diversas nacionalidades, entre eles muitos lavradores que, assim como os escravos, trabalhavam na plantação e na colheita da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, depois de cortada e colhida, era carregada nos carros de bois, e assim era levada até os engenhos. Os engenhos eram os locais onde se produzia o açúcar. Em Santa Bárbara do Oeste, um desses engenhos era de Dona Margarida, a fundadora da cidade. Nos engenhos, o primeiro estágio de processamento da cana acontecia nas moendas. Lá era feito o esmagamento do caule e a extração do seu caldo. Em sua grande maioria, as moendas funcionavam com o uso da tração animal. Esse tipo de moenda era também conhecida como trapiche. Depois, o caldo era colocado em tachos levados ao fogo para ferver. Nessa etapa, a fervura levava horas. Quando o caldo tornava-se pastoso, era sinal de que estava preparado para a próxima etapa. O caldo era levado então para a casa de purgar, onde o açúcar, ainda pouco sólido, era trabalhado até secar completamente, em um lento processo que conduzia ao branqueamento. Neste local, o caldo era retirado da caldeira para ser estocado em reservatórios de barro, em formato de cone. Estes recipientes eram furados na parte inferior para escorrer o restante da água. Depois de 3 a 5 dias de drenagem na casa de purgar, desenformavam-se blocos em forma de cone, chamados pães de açúcar. Os blocos de açúcar estavam prontos para serem vendidos pelo Brasil e além-mar. Com o passar dos anos, alguns engenhos de Santa Bárbara do Oeste se modificaram. As pequenas propriedades transformaram-se em grandes produtoras. E começaram a surgir grandes usinas açucareiras, com instalação de fábricas modernas para a obtenção do açúcar. Ainda hoje, a matéria-prima continua a mesma, a cana. E depois de um processo industrial muito complexo, o açúcar se torna branquinho. Aí sim, o açúcar vai para o supermercado e está pronto para consumo.